Hoje pela manhã já falamos um pouco sobre o compromisso nosso com os nossos filhos, na educação deles, na instrução, no exemplo de fé, no cuidado também, né? Porque eles dependem do nosso cuidado todo dia, não só da nossa oração, mas da disposição da nossa vida, né? Em levar a eles o suprir das suas necessidades. E eu quero meditar agora à noite, dando extensão também a esse tema, porque eu acredito que a Bíblia nos compromete muito no viver uns para com os outros. Há muitos textos bíblicos, né, que me levam a pensar no próximo, que me levam a pensar no amigo, no inimigo, nos de casa, nos da família de fé. E eu quero levantar essas questões aqui, né, essas lições, para a nossa reflexão nessa noite, observando de que é do interesse de Deus que eu cuide sim da minha vida, que eu zele pelo meu bem-estar, que eu zele pela minha espiritualidade, que eu queira ser bem tratado, bem assistido, que eu seja amado, bem acolhido junto à família de fé, mas que eu jamais deixe de pensar no que o outro, no que o meu próximo espera, precisa de mim, o que Deus, quem sabe, tem como expectativa no coração que eu faço em seu favor, no trato de relacionamento, no cuidado, no carinho, né, que eu possa levar a partir daquilo que Deus já me deu. Então, o texto é um texto conhecido, porque Jesus vai dizer dos principais mandamentos, quando ele é interrogado e quer resumir os mandamentos de toda a lei de Moisés. Ele então vai lembrar duas preciosidades nesse texto, e a segunda dela, segunda preciosidade, o segundo, né, dos dois maiores mandamentos, envolve esse meu pensar na vida do próximo. Essa minha disposição, esse meu interesse em trabalhar para que ele ou ela seja também assistido, abençoado, enriquecido pela minha vida, em razão daquilo que Deus me dá, em razão do desafio que Ele traz no meu viver, tá bom? Vamos ler junto esse texto? É um texto conhecido, vamos usar o texto da projeção, que aí fica uma versão só. Vamos lá, mesmo assentados, irmãos e irmãs, um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, eu quero apenas lembrar, né, algumas coisas antes aqui, de passarmos nas nossas reflexões. Vamos percorrer alguns textos, alguns que você já conhece, vai lembrar muito facilmente, outros que você vai poder consultar aí na sua Bíblia também, para fortalecer, né, a instrução de Deus ao seu coração. Mas a Bíblia, de fato, me compromete com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amor ao Senhor, amor com obediência, amor por gratidão, amor por reconhecer a sua grandeza, amor porque Ele nos amou primeiro. Amor a Deus. Devemos amar o Senhor, né? E o seu querer e a sua vontade. E devemos servi-lo por amor também, porque Ele nos serviu, oferecendo o melhor em nosso favor, o seu Filho, oferecendo Jesus a sua vida, o seu sangue. É amor grandioso, é comprometimento, é trabalhar muito em favor da nossa vida. Então, ele vai dizer, Jesus vai nos dizer, que de semelhante modo, na mesma intensidade, na mesma grandeza, eu devo também amar o quê? Ao meu próximo. Amor a Deus, amor ao próximo. E aí, o Senhor Jesus vai me comprometer com a vida do outro, uns com os outros, é o tema da nossa reflexão aqui. Eu não vou mencionar, mas eu não vou me deter nesses tópicos, mas eu quero que você se lembre, a Bíblia nos compromete muito com a necessidade dos pobres, com a necessidade dos órfãos, das viúvas. O povo judeu tinha leis específicas para assistência, para socorro a órfãos e viúvas, né? Sabendo e comprometendo cada cidadão a cuidar, a olhar ao outro com muito carinho. A Bíblia me manda e me exorta, né, a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a confessar as nossas faltas uns aos outros, a orar uns pelos outros.
E assim ela vai nos comprometendo com a vida do nosso próximo, de irmãos nossos em Cristo, de vizinhos, de amigos, de autoridades que governam ou que exercem autoridade, alguma autoridade nas nações, nos povos, nas tribos, mundo afora. Então há sempre um comprometimento de Deus, da nossa vida, com a vida do nosso próximo. Por isso Jesus vai dizer, há um resumo da lei. E o segundo principal mandamento, depois de amar a Deus, é amar o próximo. Comprometimento da Bíblia com a nossa vida. E a primeira verdade que eu quero destacar para a nossa reflexão é que nós devemos nos comprometer no cuidado um com o outro, no relacionamento da nossa vida com o nosso próximo, porque essa é a vontade de Deus. É uma lei, é um mandamento. Não é algo que Deus nos traz como uma opção. Se você puder, ame ao seu próximo. Quando você puder, ame o seu próximo. Quando você achar que ele merece, ame o seu próximo. Não, é muito mais do que isso, é um imperativo. Ele merecendo ou não, você deve amá-lo. Você podendo ou não, é preciso que você o ame. Você querendo ou não, você tem o compromisso de amá-lo. De desejar a ele aquilo que você deseja a você mesmo. De desejar que ele tenha, que ele receba aquilo que você gostaria de receber. No trato, no cuidado, na providência, no sorriso, no estender de uma mão, num ouvido atento que possa vir de você para ajudá-lo, num bom conselho que você possa dar, numa exortação que o alerte quanto aos riscos, aos perigos, aos pecados. Então o Senhor está nos comprometendo, mas Ele está dizendo, você deve amar o seu próximo, é um mandamento, é o resumo da lei de Deus, é o querer, é a vontade de Deus que eu ame o meu próximo. Resumo da lei de Deus. Verso 39. Segundo mandamento, semelhante a esse, amai ao próximo como a ti mesmo, mas seguindo o exemplo de Cristo. Seguindo o exemplo de Cristo. Jesus vai dizer assim, o meu mandamento é este, em João 15, 12, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então ele não está pedindo de mim algo que ele não fez, ele não está mandando que eu faça algo que ele não quis fazer. Primeiro ele fez, primeiro ele amou até a morte, morte de cruz, amou a ponto de dar a sua vida. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Nós não merecíamos o amor de Deus. Mas mesmo assim, Ele deu a sua vida por nós. Nós andávamos em rebelião, em briga, em conflito com Deus. Mesmo assim, Ele nos perdoou. Então Jesus, Ele pede que sigamos o mandamento, a lei, não porque Ele é aquele que pode mandar. Ele é o Senhor do reino. É claro que Ele pode mandar, mas porque Ele deu o exemplo. Ele não pede que você faça algo que Ele não fez. Ele fez primeiro, para depois determinar que você faça também. Por isso, essa é a vontade de Deus. Ele nos amou. E Ele quer que amemos como Ele amou. Uma outra verdade que demonstra para nós que essa é a vontade de Deus é porque isso faz parte e nos destaca como uma característica daqueles que de fato conhecem a Deus e são filhos de Deus. Esse texto é bem conhecido seu, 1 João 4, 7 e 8. É um texto de canções, né? Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é a vontade de Deus que amemos. Por isso João nos desafia a amar uns aos outros, para cumprirmos a vontade de Deus, para atendermos o mandamento, para seguirmos no exemplo de Cristo, para demonstrar que de fato nós somos novas criaturas. Sem o novo nascimento, não era possível às vezes você amar ao próximo como a si mesmo. Sem receber do amor de Deus, sem receber da misericórdia, da compaixão de Deus, sem ter em Cristo o exemplo daquele que dá a vida por nós, você teria até muitas justificativas para não amar o seu próximo.
E você poderia criar muitas barreiras, você poderia, de fato, colocar muitas considerações e condições para amá-lo, para cuidar dele, para assisti-lo, para orar por ele, para caminhar junto dele ou dela. Mas agora, em razão de tudo que Cristo fez, em razão do que Cristo realizou em nosso lugar, em razão de quem Cristo nos tornou na nova criatura, na nova vida, que dele recebemos quando o recebemos como Senhor e Salvador da nossa alma, nós ficamos indesculpáveis diante de Deus. Não dá mais para ter justificativos. A gente pode explicar, mas não justifica. A gente pode se recusar, mas mesmo assim Deus vai continuar cobrando de nós, esperando que seja uma atitude que nós tomemos em favor do nosso irmão, da nossa irmã. Mas ele não pensa como eu penso, ele não gosta do que eu gosto, ele não participa daquilo que eu faço. Ele já me afligiu, já me maltratou, já me tratou com indiferença. Nada disso justifica, porque nós fizemos isso tudo com Deus, fizemos ainda mais, agimos contra o Senhor. E Ele nos amou a si mesmo. E Ele nos acolheu a si mesmo, e Ele nos perdoa assim todo dia. Nós pecamos todos os dias, e sempre encontramos misericórdia e graça de Deus para nós. Nada pode nos separar mais do amor de Deus, nem as nossas atitudes pecaminosas, nem as circunstâncias da vida, nem as coisas do tempo presente, nem as coisas que estão por vir, nenhuma criatura, nenhum poder, nenhuma autoridade pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus para conosco. Então nós somos alcançados nesse amor, somos transformados nesse amor, e aquilo que a gente não conseguia fazer, agora pelo capacitar de Deus, nós podemos fazer, nós devemos fazer, e atender à vontade de Deus, que é amar ao próximo, que é cuidar do outro, que é oferecer ao outro aquilo, o tratamento, o sentimento que eu gostaria de receber, se tornou para nós um mandamento. E Tiago diz que aquele que age assim, que ama o seu irmão, que obedece à palavra de Deus, é aquele que age corretamente. Qual que é o agir correto do cidadão? Não é o agir da ira, não é o agir do pagar com a mesma moeda, não é o agir de mostrar para o outro do que você é capaz, do tamanho da sua força, da força do seu braço, do seu nome, do seu título. Essas coisas não pertencem ao Senhor, não pertencem aos filhos do reino de Deus, não é característica daqueles que são alcançados pela graça de Deus, não pode ser. Tiago capítulo 2, verso 8, vai nos lembrar que aquele que ama o seu irmão, aquele que cuida dele, aquele que o acolhe, aquele que o perdoa, aquele que age de fato de maneira a abençoar o outro com a sua vida, está agindo corretamente, está agindo dentro do querer de Deus, dentro da lei de Deus, dentro da vontade de Deus. E Deus é aquele que o recompensa. Deus é aquele que dele cuida. Porque o Senhor é de fato o galardoador de todos aqueles que o invocam. Romanos capítulo 13, verso 8, há um texto muito precioso, que vai nos dizer que nós não devemos dever nada a ninguém, senão o amor. A nada devam a ninguém, senão o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. Quando nós não negamos o amor, que se manifesta no cuidado, que se manifesta na atenção, que se manifesta no perdão, que se manifesta no trato de acolhida, de compreensão, de auxílio, de socorro, de ajuda, de cooperação nas tarefas, de companhia no tempo difícil, nós estamos cumprindo a lei de Deus. E não estamos negando aquilo que Deus espera que ofereçamos ao nosso próximo como mandamento. Amar ao próximo como a nós mesmos. É assim que cumprimos a lei. Quando conseguimos, através das nossas ações, das nossas reações, das nossas intenções, levar ao outro o socorro, o auxílio, a companhia, a acolhida, o bom conselho que ele ou que ela precisa. Seguindo mais à frente, então, nós temos o compromisso de amar ao próximo, e o nosso próximo, mais próximo, é a nossa família. Vou falar muito rapidamente isso, porque de manhã nós tivemos a oportunidade de falar um pouco
do nosso compromisso de cuidado com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, com as gerações vindouras que vão chegando, como Deus nos compromete nesse cuidado. Mas eu quero destacar 1 Coríntios 13. Quero que você abra a sua Bíblia no 1 Coríntios 13, verso 4 a 8. Eu separei esse texto para lermos aqui, para que você perceba que o cuidado com a família é o cuidado que envolve o amor. E aí nós vamos encontrar algumas características nesse amor que precisam estar presentes no nosso trato com o cônjuge, com o irmão, com a irmã, com o filho, com a filha, com o pai e com a mãe. É claro que também com o vizinho, é claro também que é com as pessoas conhecidas e desconhecidas, porque quer comais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus, em nome de Deus. E esse texto começa dizendo que se eu fizer qualquer coisa sem amor, de nada vale. Até o trabalho que eu presto lá no meu serviço, o serviço que eu realizo na minha vida profissional, tem que ser feito com essas características aqui. Senão é como um sino que soa, é como barulho solto ao vento, não edifica ninguém, não serve para nada. Então Paulo, falando aos Coríntios, vai falar do dom supremo do amor e vai dar algumas características que às vezes nos faltam em casa, no trato de uns para com os outros, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, irmãs, ou com os nossos pais, ou avós, ou primos. Mas o nosso próximo, mais próximo, vai ser sempre a nossa família. Então o texto bíblico de 1 Coríntios 13, a partir do verso 4, vai dizer assim: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então, quando eu penso no compromisso que eu tenho com a minha casa, com a minha família, eu tenho que pensar, né, no trato que eu tenho com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, e eu tenho que ter o propósito de cultivar, de fazer florescer e crescer na minha família esse amor, se eu me importo em amar ao próximo como a mim mesmo. E quantas das vezes nos falta paciência? E quantas das vezes nos falta a disposição para sofrer em favor do outro? Mas Paulo está nos lembrando que esse amor é paciente. Que esse amor é aquele que se sacrifica, tudo sofre. Que esse amor é o amor que não busca apenas o interesse pessoal, aquilo que é bom para mim, aquilo que vai me atender dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus projetos, da minha agenda. Mas na nossa casa, às vezes, nós queremos fazer valer o quê? A nossa agenda, a nossa vontade. Mas o amor ao próximo que Deus me pede, no trato, no convívio com os da minha casa, pede de mim também que eu dê um pouco de razão, de valor àquilo que o outro pensa, àquilo que o outro quer, a opinião que ele tem, que ela tem, a sugestão que ela pode dar, o jeito de ser com que ela pode ou ele pode fazer as coisas acontecerem também em casa. E aí eu tenho alguns exemplos aqui, né, desse texto para ajudar no contato com o cônjuge, esse sentimento de amor, esse sentimento de compreensão, esse sentimento de perdão, esse sentimento de não querer apenas do meu jeito. Há todo um propósito e uma direção de Deus para aquele que quer amar, né, ao próximo, amando a sua família. Quando falamos de amor a filhos, nós falamos um pouco pela manhã, então eu vou só mencionar para lembrar. Um amor que vem do sustento, da provisão, né, você vai prover para ele o leite materno, a fraldinha do bebê, né, vai prover, ajudá-lo a aprender a caminhar, a aprender a falar, vai sustentá-lo nas suas mãos, vai ajudá-lo quando estiver doente, cuidando do bebê, cuidando da criança, vai dar ali o seu tempo, vai dar ali o seu ensino, vai dar ali o seu exemplo, vai dispor aí da sua
noite de sono para cuidar, para estar atento, para estar alerta. E essa criança vai crescendo e esse adolescente vai precisando de mais atenção, de mais carinho, de mais vigilância sua, de mais instrução, de mais exemplo seu. Então tudo começa com a providência, mas a instrução que a Bíblia me compromete a dar aos meus filhos. Preciso ensiná-los no bom caminho, preciso falar de Deus, para que eles vejam na minha casa, à mesa, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, possam conhecer do Senhor, e os seus mandamentos, e os seus propósitos, e a sua vontade, para colocar no Senhor a sua confiança. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pegue as palavras de Deus, coloque sobre os umbrais da sua porta. Ensine para os seus filhos, instrua os seus filhos o querer de Deus, assentado à sua mesa, ou andando com eles pelo caminho, num passeio pelo parque da cidade, ou se dirigindo para a casa da vovó, no caminho, dentro do carro mesmo, né? Isso aqui era feito lá nesse tempo que foi proferido a pé, ou às vezes no lombo de um jumentinho, de um camelo, de um animal. Mas agora nós fazemos tudo dentro do carro. E às vezes as nossas viagens de carro são tão confusas, né? São viagens marcadas por tantos conflitos, e quando a gente vai chegando na casa do vovô, da vovó, chegando na igreja, tem que pedir agora, vamos parando, que nós estamos chegando na casa da vovó, vamos parar com a discussão, que nós estamos chegando na igreja. Era para ser um caminho de instrução da palavra, um caminho de paz, um caminho de se lembrar dos feitos de Deus. É assim que os judeus iam com as suas famílias ao templo, cantando louvores, contando os feitos de Deus, enquanto subiam as escadarias que davam ao templo, ao lugar de adoração. Instrução, disciplina. Nossos filhos têm que ser disciplinados. Não estamos falando de espancar, de bater, de machucar, nada disso. Estamos falando de ser disciplinados no seu comportamento, no seu procedimento, na sua educação, no seu desejo de expressar, né, carinho com as pessoas. Nossos filhos têm que ser instruídos no qual é a maneira certa de se portar, qual é a maneira certa de viver que agrada a Deus, que alegra o Senhor, que glorifica o nosso Pai Celeste. Nossos filhos têm que ser disciplinados nisso, porque senão eles vão sair do caminho. São como ovelhas, que se não tiverem, às vezes, o cajado para guiá-las, alguém para conduzi-las, vai se perder pelo caminho, vai se machucar, vai andar em lugares escorregadios, vai entrar por veredas tortuosas, difíceis, negras, escuras. Então, cabe a nós, que as amamos, né, guiá-las no bom caminho, no caminho da fé, no caminho que está em Cristo. Não os conduzir à ira. A palavra de Deus diz, não leve os seus filhos a se irarem. Evitem conduzir os seus filhos à ira. É um propósito que Deus tem conosco, né? Às vezes a gente fica estimulando a ira, estimulando a briga, estimulando o conflito, estimulando a confusão. É nosso dever como pai, como mãe, como irmão, que ama o próximo, nosso mais próximo, que é a nossa casa, não ficar instigando a ira. E depois vem o cuidado com os pais, honre o seu pai, a sua mãe, para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. É um mandamento de Deus, o primeiro mandamento com promessas, e os filhos devem se orientar, porque honrar o pai é uma forma de expressar amor ao próximo. Cuidar do pai, cuidar da mãe, né? Levar o bom nome do pai, o bom nome da mãe na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, nas suas ações, zelar por aquilo que tem sido zelado, o bom princípio, a boa moral, faz com que os pais se agradem, se alegrem ao ver que os filhos estão honrando nos seus princípios, nos seus valores, nas suas escolhas, no seu procedimento, no cuidado que eles dão, no carinho que eles têm. Porque amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E é esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 28, que eu quero ler para fortalecer essa grande verdade, compromisso meu com o amor ao próximo, o amor também à família. 1 Timóteo 5, versículo 8.
Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, se observamos o mandamento do amor ao próximo como uma ordenança de Deus, e às vezes descuidamos do cuidado de levar esse amor, esse perdão, essa compreensão, essa ajuda, esse socorro, esse auxílio, essa honra, essa instrução aos nossos de casa, estamos negando a nossa própria fé. Estamos agindo pior do que aqueles que não exercem fé, que não conhecem a Deus. É uma orientação da palavra de Deus no compromisso de uns para com os outros. E é claro que nós temos a nossa família de fé, que é a igreja. Nossos irmãos, nossas irmãs em Cristo, com quem convivemos, como Davi ou como Caim convivia com Abel. O contexto do primeiro homicídio da história, Caim matou Abel, seu irmão, tem a ver com adoração, tem a ver com vida de culto. Eles foram instruídos a prestarem honra e culto ao Senhor. Diz o texto bíblico que Caim pegou dos frutos da terra, porque era lavrador, e trouxe como uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe o melhor do rebanho, porque era pastor de ovelhas, escolheu a melhor ovelha e apresentou ao Senhor. E o texto diz que naquele tempo de adoração, Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou irado. Gênesis capítulo 4, verso 5. E Caim, então... E a resposta de Caim é: acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso eu tenho algum compromisso de mentoria, de cuidado da sua vida? Ele está fugindo do compromisso que Deus quer que tenhamos de uns para com os outros, do amor ao próximo como a mim mesmo. Mas envolve um contexto de religiosidade, de adoração a Deus. Aquela ira, aquela briga, aquele homicídio envolveu o tempo da adoração, o momento da adoração. É como se Deus estivesse trazendo Abel e Caim não apenas como irmãos, mas como aqueles que exercem a mesma fé, que adoram o mesmo Deus, que buscam o mesmo Deus e que de repente se desentendem por ciúmes e deixa que o ciúme se torne em ira. E esse desentendimento causa o primeiro homicídio da história. E depois, quando ele é confrontado no amor de uns para com os outros, no cuidado de uns para com os outros, de eu ser a bênção de Deus na vida do meu irmão, ele vai questionar o Senhor dizendo: acaso tem alguma coisa a ver com a vida de Abel? Eu preciso ficar cuidando dele o tempo todo? Eu preciso ficar acompanhando os seus passos, monitorando? Sou eu o tutor dele que tem que dar conta do seu procedimento, do seu andar, do seu falar? Sou eu aquele que tem que orientá-lo, que tem que colocá-lo no bom caminho? Sou eu o responsável pela sua vida, pelo seu procedimento? Eu que tenho que responder por aquilo que ele faz? Caim está se escusando, né? Ele está evitando o compromisso, negando o comprometimento de cuidado com o irmão. E não apenas com o irmão de sangue, aqui no contexto de adoração, com o irmão que busca o mesmo Deus, que exerce a mesma fé. Mas Jesus diz: ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. E pequeninos ele não está dizendo apenas de criança, mas ele está dizendo daqueles que estão chegando para a fé, são recém-nascidos na sua fé, no seu conhecimento de Deus. São nenenzinhos, são bebezinhos na sua caminhada de vida cristã, precisam ser orientados, acolhidos, amados. Precisam ter alguém como exemplo. E de repente eu que deveria fazer isso os levo à queda, os levo e conduzo ao tropeço, porque não sou um bom exemplo, não compreendo bem, não perdoo, não os amo, não os trato com compaixão. E aí o Senhor Jesus diz: ai daqueles que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Nosso proceder deve ser o proceder que a Bíblia nos ensina, e eu citei apenas alguns textos ali. O primeiro é muito conhecido seu, que está retratado também aqui nessa imagem. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Cultivar o sentimento agradável, o bom sentimento de estarmos juntos, de orarmos juntos,
de olharmos para a Bíblia juntos, de buscarmos as soluções diante de Deus juntos na nossa vida de intercessão, de expressarmos juntos o nosso amor ao Senhor, de recebermos do amor de Deus juntamente uns com os outros, no tempo da adoração, no tempo de culto, de confessarmos as falhas uns aos outros, de orarmos uns pelos outros, de perdoarmos mutuamente e de caminharmos como aqueles que entendem que nós somos diferentes, de que nós somos pecadores, de que nós temos limitações, mas há um só Deus, um só Cristo, um só Senhor de todos, que faz de nós um só povo seu. E nos une no mesmo corpo, no mesmo organismo vivo, tendo Cristo por cabeça. Nós pertencemos à igreja. E o mesmo amor e o mesmo sacrifício que Deus deu pela vida do meu irmão, e o mesmo sangue que foi vertido no Calvário pela vida da minha irmã, foi vertido por mim. E a mesma graça que eu recebi, ele recebeu. E se somos feitos filhos de Deus, não é por merecimento, nem dele, nem meu. Mas é pelo amor grandioso de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. Então, perceber que aos olhos de Deus somos iguais. Somos pecadores, alcançados pela sua graça, e agora pertencemos ao mesmo povo, ao mesmo reino de Deus, e somos colocados juntos para servi-lo com alegria. Servimos como aqueles que servem ao Senhor, servindo também uns aos outros. E os amando, porque Ele nos amou primeiro. Quem odeia o seu irmão é assassino. Devemos dar a nossa vida pela vida dos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, verso 15, verso 16. Mas no comprometimento que eu tenho uns para com os outros, quero ler com você esse texto de 1 João 3. Vai lá para as epístolas, não é o Evangelho. Epístolas de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola, capítulo 3, verso 15 e 16. Primeiro João 3, verso 15 e 16. Vamos ler juntos? Quem encontrou, leia comigo. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna e na permanente vida eterna permanente em si. Desculpe. Vamos ao 16? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, é o comprometimento do meu viver, né, com o viver do meu próximo, do meu irmão, da minha irmã, daquele que compartilha comigo a mesma fé e que busca se mover na mesma direção de adoração a Deus. A igreja nos compromete, ou a Bíblia, até com os inimigos. Nós falamos, mas, Senhor, com os inimigos também? Não é só com os amigos, não é só com aquele que nos quer bem, não é só com aquele que nos trata bem. Jesus chegou a dizer, se tratardes bem só os vossos amigos, só aqueles que vos tratam bem, no que excede a vossa justiça dos fariseus? O que vocês fazem, ou no vosso procedimento, qual é a diferença do procedimento do fariseu? E aí ele vai dizer, a sua justiça tem que ser maior do que a dos fariseus, que tratam bem aqueles que os tratam bem, que cuidam daqueles que cuidam deles, que ama aquele que os ama. Por isso que Jesus nos compromete a amar os inimigos. E como nós já vimos, ele não é aquele que manda eu fazer o que ele não fez. Pelo contrário, ele é aquele que de fato fez primeiro. Tem ali aquela imagem da crucificação. E Jesus é aquele que concedeu perdão àquele que os crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Romanos 5:8 vai falar também desse propósito de Deus, de alcançar o perdido com salvação, daquele que o afligia, daquele que voltava para ele as costas, manifestando graça em seu favor,
quando éramos ainda perdidos, Deus já nos amava. Deus já reconciliava a nossa vida com o Senhor, pelo seu ato de misericórdia, de compaixão, de graça, na cruz do Calvário. Esse texto que está ali de Mateus capítulo 5, é o Sermão do Monte, você conhece também muito bem. É um texto que nos ajuda a compreender o propósito que Deus tem com a nossa vida, quando Ele nos coloca diante do inimigo, porque Ele vai dizer para mim e para você: se ele tem sede, você tem que dar de comer. Se ele tem fome, você tem que dar de beber. Se ele tem sede, você tem que dar de beber. E se ele tem fome, você tem que dar de comer. E se ele estiver roubando a sua capa, tirando de você o que é seu, você deve dar também para ele a sua túnica. Deve dar mais ainda do que aquele que ele está tirando e que te pertence. E se ele te obrigar a caminhar 1 milha com ele, você deve caminhar 2. É o trato do compromisso, do amor que ele quer que eu tenha com o próximo e que envolve também o meu inimigo, aquela pessoa que já se levantou e disse que quer me prejudicar. Que quer prejudicar a minha caminhada profissional, que quer gerar confusão na minha vida, na vizinhança, que quer jogar no descrédito o meu nome, que eu zelo tanto, que eu trabalho tanto, e por tanto tempo, com tanto zelo, com tanta dedicação, e de repente agora vai levantar uma infame, uma mentira, uma fake news contra a minha vida para derrubar o meu crédito na vizinhança, ou na empresa, ou na minha casa, ou na minha família, para tentar sujar o meu nome, porque trabalha contra o meu bem-estar. Essas pessoas devem ter o nosso amor também, devem ser alvo da nossa oração. Orai pelos que vos perseguem. Compromisso nosso, que o Senhor nos chama a viver com o outro, vai além de dar e de oferecer ajuda, auxílio, socorro, sorriso, abraço àqueles que nos amam. É de levar algo especial do abençoar do Senhor, através da nossa vida, até aquele que nos odeia. Jesus chega a dizer: se alguém bateu na sua face direita, oferece também a esquerda. Coisa difícil de se fazer. Orar por aquele que nos persegue. Conceder pão ao faminto que nos odeia. Oferecer uma ajuda ainda maior para aquele que já tirou benefício nosso e usurpou disso de maneira errada. Roubando, tirando de nós o que nos pertencia. Mas o desafio de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus, envolve essas coisas. Que eu leve amor e cuidado, perdão, àquele que é também meu amigo. E aí o Senhor vai nos lembrar nesse Romanos 8, Deus prova o seu amor para conosco, é pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. E é aí que demonstramos que amamos de verdade. Quando a pessoa não merece, aliás, merece muito da nossa punição, que façamos a justiça, mas nunca que venhamos a expressar amor, perdão, compreensão. Jesus disse: Ele fez isso por vós. Amei cada um de vós quando vocês eram ainda pecadores, enquanto eram inimigos de Deus, para que fosseis feitos filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Então ele não pede de mim o que ele não fez, pelo contrário, primeiro ele faz, para depois me comprometer a fazer também pelo inimigo, até pelo inimigo. Então seriam muitos os textos que poderia fundamentar aqui esse comprometimento de vida que Deus quer que eu tenha com o outro, com você, e você com os da sua casa, e com os da sua vizinhança, e com os seus amigos do trabalho, e com os seus colegas de escola, para ajudá-los, para socorrê-los, para tratá-los como você gostaria de ser tratado, para conceder o perdão em razão dos erros que foram cometidos contra você. Porque amanhã é você que vai precisar do perdão de alguém. E nós que precisamos do perdão de Deus todo dia. Tendo como exemplo a Cristo, sabendo que de Deus vem o capacitar pela nova vida que Ele nos deu, não é pela nossa humanidade,
não é pela nossa inclinação carnal, porque pela nossa inclinação carnal, o bem que a gente quer fazer não faz, mas o mal que a gente não quer, quando percebe, já fez. O apóstolo Paulo nos lembra isso muito bem. Mas na nova vida em Cristo, nós podemos vencer o mal que nos vencia. Nós podemos abrir mão da nossa vontade para trazer para dentro da nossa vida, no nosso trato com o outro, a vontade de Deus, o querer de Deus, a compaixão que Deus tem, o auxílio, o socorro, a providência que Deus pode levar e pode dar a partir da minha vida. Porque Deus só pede que eu dê aquilo que Ele já me deu. Só pede que eu ofereça aquilo que Ele já ofereceu em meu favor. Mas Ele quer que sejamos atentos àqueles que estão à nossa volta, porque no abençoar do Senhor, nós podemos abençoar outras pessoas pela sua graça. Para nós pensarmos um pouco, 2 textos, que eu gostaria que você lesse comigo. 2 textos. O primeiro é esse, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12. Vamos ler juntos? E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então não é algo que nasce de nós, não é algo que eu consigo produzir, mas é algo que Deus pode prover na minha vida. Que o Senhor faça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor crie as possibilidades, que o Senhor nos dê a condição de chegar no momento em que nós vamos amar até o nosso inimigo. Vamos começar a trabalhar com as pessoas lá de casa, nosso próximo mais próximo. Vamos estendendo para os amigos da nossa vida, os amigos da nossa rua, os vizinhos do nosso bairro, do nosso condomínio. Vamos fazendo segundo a vontade de Deus, segundo o exemplo de Cristo, mas vamos fazendo na vontade, no desejo de que Deus nos capacite a chegar o momento em que nós consigamos servir, amar, daquele jeito do amor de 1 Coríntios 13, até junto ao inimigo. Porque Cristo perdoou aqueles que os crucificaram e nos amou quando éramos ainda pecadores. É o desafio. Colossenses 3, verso 12 a 16, eu vou ler, vocês acompanhem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, caso alguém tenha movido queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha qual é o desejo, qual é a oração do apóstolo Paulo junto à igreja dos Colossenses. Que nós possamos vencer tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que nos desafia a amar ao próximo como a nós mesmos, a cumprir o mandamento, obedecendo à vontade de Deus e sendo um instrumento para que o amor de Deus, a bondade de Deus, a providência de Deus, o carinho, a acolhida, o perdão de Deus, chegue na vida do outro a partir da nossa vida. O sorriso, o abraço, o bom conselho, a ajuda, a boa cooperação, entendendo que eles são preciosos em Cristo, são preciosos para Deus, como nós somos. Por isso devem ser amados, da mesma maneira como eu amo a mim mesmo. Desejando que eles recebam o que eu gostaria de receber e que eles tenham o trato que eu gostaria de ter. É o desafio de Deus para nós, porque a palavra de Deus nos compromete. Ele não quer que vivamos sozinhos e Ele não quer que vivamos para nós mesmos. Ele quer que vivamos como Cristo viveu, sendo servo, que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Porque há muito que Deus deseja fazer na vida do outro a partir da sua vida. Por isso Ele te chama a pensar uns nos outros, a refletir no comprometimento, nos sentimentos que precisamos vencer para atender adequadamente o desafio que Deus nos dá. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo.